melhor. Os fins justificam a violência. Esse é um princípio de Maquiavel, de que os fins justificam os meios. Mas, por exemplo, olha a violência do que foi, por exemplo, o regime nazista na Alemanha, do que foi o regime fascista na Itália. Mas ninguém defende o regime nazista. Você está aqui defendendo Mandela. Nenhuma, querido, mas é o que eu estou dizendo para você. É a partir de... Sua analogia foi péssima, daquela experiência de violência. E aí, só de carregar todo esse legado com relação a essa data instituída pela ONU de forma unânime em 2008, não tenho dúvidas de que Nelson Mandela é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes pacificadores da história da humanidade. Frederico Rodrigues pensa um pouco diferente, totalmente diferente, concorda, discorda? Eu penso mais ou menos como Mandela, né? Se você for ler o livro dele, Longo Caminho pela Liberdade, você vê que ele lá já se define como um comunista. E ele define também as ações e, inclusive, os atentados que ele autorizou. Então, se você for perguntar para os apologéticos, para a grande mídia, para todo mundo que participou dessa criação do mito em torno de um falso herói, que foi o Mandela, realmente ele vai sair como uma pessoa boa. Agora, se você perguntar para o próprio Mandela, segundo os próprios livros dele, e segundo também as pessoas que trabalharam com ele na época do CNA, na época do Partido Comunista da África do Sul, você vai ver que não é bem assim. Que há muitas manchas no legado dele, e justamente por isso eu não acho que justifica a fama de herói que ele recebe hoje. Olha, eu penso o seguinte, querido, o fato da pessoa ser um comunista ou participar de um partido comunista, não cabe a ele a pecha de ser uma pessoa que seja, digamos, totalmente contrária ao bem da humanidade. Muito pelo contrário, o comunismo, na sua essência, é uma doutrina política que quer, acima de tudo, o bem para todos, a igualdade para todos, né? Se você for pensar, por exemplo, nos ideais que o próprio Jesus Cristo, cristão, carregavam, esses ideais eles estão muito próximos, por exemplo, do que é pensado lá no chamado comunismo primitivo, que é o quê? Que é a igualdade das pessoas, que é uma relação de harmonia entre a sociedade e, acima de tudo, a abolição das classes sociais. Por isso eu não tenho problema por exemplo, rotular o Nelson Mandela como comunista. Inclusive, ele participou, de organizações comunistas, mas ao longo da sua história ele rompe com esse processo. Mas não que isso seja um demérito para a biografia do Nelson Mandela. Demérito ou virtude, Fred? Não, demérito completo. Não sei de onde a gente está tirando isso. O simples fato de uma pessoa se identificar como comunista, para mim, já é uma terrível mancha na carreira dela, de onde ela não pode se livrar. Posso fazer uma pergunta? Se alguém se identificasse como pertencente ao partido nazista, você se sentiria incomodado? Aí você está fazendo uma confusão crassa não é confusão, não. Você se entre sentiria nazismo incomodado? e comunismo. Você se sentiria incomodado? Você está fazendo uma confusão crassa. Você se sentiria incomodado? Não, você está fazendo uma confusão. Não, você se sentiria incomodado não. Não tem problema nem participar do Partido Comunista, nem do Partido Nazista para você. Nós estamos falando de dois aspectos políticos mas você se totalmente sentiria incomodado? diferentes. Porque a única diferença que eu vejo, e isso é histórico, a única diferença que eu vejo entre comunismo e nazismo é que o comunismo matou pelo menos 5 vezes mais pessoas. No entanto, o comunismo hoje em dia ele foi lavado na sua própria sujeira pela mídia. E é daí que vem esses falsos heróis como Mandela. Se comparou com Jesus Cristo, comunismo, completamente errado. Jesus Cristo nunca forçou a distribuição de riquezas. Ele simplesmente incentiva você a amar o próximo como a si mesmo. Não é o que o comunismo faz. O comunismo vai lá, toma o que você produziu e faz uma distribuição forçada. Se você reclamar, você é morto. Então não é isso de falar, ele é comunista, ele não é mal por isso. Ele era mal justamente porque ele adotava os princípios do comunismo, que não é mais essa experiência romantizada que o Edegênio trouxe aqui, distribuição de riqueza. O comunismo, desde aquela época, já passou a ser uma experiência de concentração de poder. E o que incomodava o Mandela e o grupo dele naquela época não era o apartheid, não era o fato de negros serem segregados, era o fato de que não era ele que estava no controle daquele apartheid, não era o grupo dele que estava segregando os inimigos. Então, se você for fazer essa análise histórica e verdadeira, e que não vem só dos livros do Mandela, mas dos livros e entrevistas de pessoas que conviveram com ele naquela época, eu realmente não sei como esse cara pode ser um exemplo de virtude e de moral na nossa sociedade hoje em dia. Eu acho interessante essa perspectiva que o pessoal da direita traz com relação ao comunismo e com relação também às pessoas que teorizaram a respeito do comunismo. Isso é uma prova inequívoca que dessas pessoas não leram uma vírgula a respeito do que é o comunismo. Se eu for dar uma história acerca Onde ele funcionou? Se eu for constituir... Onde ele funcionou, conta pra gente. O senhor pode deixar eu responder, por favor? Claro, mas depois você me responde onde ele funcionou. Sim, senhor. Então, tá. É porque as experiências comunistas não são experiências que nós podemos dizer o seguinte, olha, efetivamente eu tive um país onde o comunismo se implementou. A experiência comunista, ela nada mais é do que um processo de um caminho
para uma nova humanidade, para a superação desse capitalismo atroz que nós nos encontramos nesse momento. E ninguém Eu nunca acho vai muito acertar? interessante as pessoas levantarem esse debate a respeito das críticas, que inclusive os partidos de esquerdas fazem a respeito da Constituição dos seus estados nacionais, e o Mandela não foge dessa regra. Se a gente for estudar, por exemplo, a perspectiva das revoluções africanas, o que você tem como característica nas revoluções africanas? Sim, esse alinhamento com uma perspectiva marxista, com a perspectiva comunista, mas ao mesmo tempo, o que você percebe? É que essas revoluções comunistas, especialmente na África, elas não nasceram do seio da própria população. E isso obstaculiza, sem dúvida nenhuma, o processo de transformação revolucionária dentro da África do Sul e em outros países. Ou seja, você trouxe mais exemplos de onde o comunismo não funcionou. Agora, dá um exemplo onde o capitalismo funciona. O tempo Se a inteiro. gente for pegar, Onde por você tá exemplo, aqui? o Olha Haiti. ar-condicionado, olha que gostoso. Se a gente olha for coisa pegar boa. o Haiti. Olha as roupas, olha você bem vestido, olha Se você nós, utilizando seu inclusive celular. uma roupa africana, Capitalismo. né? Ah, mas Se nós feito por um formos pegar capitalista, o Haiti, provavelmente. Olha seu celular também eu é vou um trazer celular africano. vou trazer uma. Eu te pedi algum lugar onde o comunismo tivesse funcionado. E o que você trouxe foi, mais uma vez, falar que as revoluções comunistas na África não funcionaram. Então, até mesmo o seu melhor exemplo de comunismo é um exemplo de fracasso. E outra coisa, se você for olhar Moçambique, Angola, Congo, todos esses partidos onde a liberação nacional comunista entrou na época da Guerra Fria para retirar, para fazer aquela influência ali, que na verdade o que eles queriam era as riquezas da África mesmo, todos esses partidos, todos esses países sofreram um democídio na sua população. Aonde o comunismo tentou ser implantado, ele não teve sucesso, e você mesmo afirmou isso. Mas o grande problema aqui não é só a falta de sucesso do comunismo, é a falta de capacidade de ter sucesso no comunismo. Porque mesmo que você seja uma pessoa extremamente bem intencionada e saiba certinho como tem que fazer para o comunismo ser implantado, mesmo que todos os outros antes de você não tenham conseguido, mesmo que você tenha todas essas boas intenções e tente implantar o comunismo, quando você estiver chegando lá, um mais poderoso vem, bate na sua cabeça, te mata, te põe na cadeia no cemitério e passa a fazer a versão dele de comunismo. É assim que aconteceu em todas as experiências históricas. Você, como professor, deveria saber disso. Eu penso interessante a capacidade que vocês têm de falsear a história. Isso prova que vocês Onde têm o comunismo deu certo, então? Total desconhecimento. É só trazer o da exemplo e a história. discussão encerra. Olha, camarada, eu posso dizer para você, Camarada. onde o capitalismo deu certo. Aqui no seu essa celular, é a no seu discussão. celular, no ar-condicionado, nas suas O sistema roupas, social, no carro que você pegou para chegar aqui. Um sistema social onde as pessoas estão passando fome, um sistema social onde as pessoas morrem constantemente pela violência do Estado. Mas ninguém matou mais que o Estado comunista, 100 milhões de pessoas, 60 milhões só na China. Estado. Então, onde esse modelo de produção social é um modelo de produção social que deu certo? Olha, muito pelo contrário, as nossas contradições, elas são resolvidas a partir do seio do próprio povo. Então, é a partir dessa perspectiva que nós devemos pensar uma nova sociedade. O próprio povo que é os Castro lá, e a superação dessa nova sociedade que é os Castro lá, 70 exige, anos, acima de tudo, a superação dessa sociedade exige, acima de tudo, uma compreensão acerca da história. Pelo que eu vi, você não tem essa compreensão a respeito da história. Sem seus exemplos de sucesso do comunismo. O que nós temos... Nelson Mandela, revolucionário ou pacificador? Porque muito se fala da força da correnteza das águas, né? Quando elas tudo arrastam. Mas não se fala da margem que oprime essas águas. Retrata bem a luta desse grande líder mundial para a constituição e para a unificação da África do Sul. Não apenas da África do Sul, mas também de todo o continente africano, que merece, sem dúvida nenhuma, um olhar especial. Esses 27 anos, né, dentro do cárcere, sem dúvida nenhuma, são 27 anos que provoca uma mudança significativa, inclusive no próprio pensamento do Nelson Mandela, né? Desde quando ele atua como jovem advogado, né, passando por sérias questões de conflito dentro da África do Sul, até esse período em que ele passa no cárcere, que é esse período que acontece, sem dúvida nenhuma, grandes transformações na África do Sul. E aí eu penso nesse aspecto, sabe, de como é importante também essa questão do Nelson Mandela ter mandado esse recado a partir do cárcere, né? O indivíduo passar quase 30 anos preso de forma injusta e mesmo assim, quando sai numa perspectiva para unificar a sociedade sul-africana, carrega esse legado que nós estamos debatendo aqui hoje, da importância desse nome
para a constituição de uma paz social, que vai ter as suas contradições, sem dúvida nenhuma, mas que, acima de tudo, busca a igualdade para todos e para todas. Olha, ele não trouxe paz social coisa nenhuma. O período mais sangrento da África do Sul foi justamente após o Mandela ser solto. Outra coisa, você falou que ele mudou no cárcere, que ele pensou que agora ele está uma pessoa benevolente e sabendo perdoar. Não, eu não disse isso, não põe palavras na minha boca. Você acha que ele mudou? Você acha que ele melhorou no cárcere? Eu acho que o indivíduo está mudando o tempo todo. Mas acha que ele melhorou no cárcere? Pergunta bem objetiva. A partir de qual parâmetro você está dizendo mudou? Ele está disposto a perdoar as pessoas que fizeram mal para ele? Sem dúvida nenhuma. Não está. Em 1985 foi oferecido a Nelson Mandela a chance de sair da prisão desde que renunciasse à violência. Tudo que ele tinha que fazer é isso. Olha, fale para os seus grupos que você vai renunciar à violência. Ele disse, não vou renunciar. Ele só foi sair, provavelmente, 6, 7 anos depois que entrou todo um processo de limpeza de imagem dele na mídia, na grande mídia, e fazendo, sim, performances midiáticas. Toda essa questão aí do Mandela, libertador, Mandela, uma pessoa que sabe perdoar, isso tem nada a ver, pessoal. A África do Sul sofre até hoje com os grupos que ele colocou no poder, que são o COSATU, o DF e o próprio CNA. Também o CNA, né, que é o Congresso Nacional Africano, que na época não tinha pessoas boas e que sim eram anti-apartheid, e que foram tomados, o CNA foi tomado dessas pessoas pelo grupo da Mandela, hoje em dia eles estão no poder e ainda até hoje, presta atenção, mandados pelo Partido Comunista da África do Sul. Então, desde 1958, o Partido Comunista tem influência na África do Sul e é justamente por isso que o grupo do Mandela está no poder até hoje, desde a época que ele foi libertado até hoje. De concreto é que o Nelson Mandela é uma grande referência para as pessoas na África, é uma grande referência no sentido de constituir uma sociedade mais igual para todos e para todas. Não é, na verdade, o Nelson Mandela, o período mais grave, o período onde mais houve violência na África do Sul, foi justamente depois que o Nelson Mandela foi liberado. Que absurdo. E isso foi avisado até por políticos internacionais. Por quê? Porque ele não tinha representatividade popular lá. A maioria na África do Sul, na época, eram dos Zulus. Ele não seria reconhecido como líder. E assim que ele entrou, ele passou a perseguir não só brancos, os boers conhecidos, ele passou a perseguir negros também que não concordavam com ele. Total desconhecimento a respeito da história. Tem um fato interessante a respeito de quando Nelson Mandela assume o poder na África do Sul, é que quando ele é eleito, né, ele vai tomar... Eleito em eleições fraudulentas. Ele vai ascender ao poder. Todas as pessoas brancas que faziam parte ali do gabinete, né, como se fosse o Palácio do Planalto lá em Brasília, elas simplesmente pegaram as coisas delas e iam embora. O Mandela chama todos eles, porque ele faz um governo de reconstrução nacional. Então por que houveram tantas mortes justamente quando ele estava no poder? Ele faz um governo de reconstrução nacional, ele faz um governo que busca unificar a África do Sul. É óbvio que essas contradições, que são contradições seculares, que são contradições que fazem parte da própria história do continente africano, né? Essas contradições elas vão se aflorar dentro do governo do Nelson Mandela. Olha, o governo de coalizão do Mandela diminuiu a expectativa de vida da população africana em 13 anos até 2011. O que justifica isso? Mas um personagem muito importante que a gente tem que trazer aqui também, que eu não sei se o Edergênio vai trazer, porque realmente não é do interesse dele, é a Winnie Mandela, que é a esposa do Mandela. Na época que o Mandela estava na cadeia, começou-se a fazer um processo de glorificação dessa personagem, que é uma personagem talvez mais cruel ainda que o Mandela. Sabe o que é necklacing? Você sabe o que é necklacing, não sabe? Colar bárbaro? Eu explico para o pessoal, deixa eu explicar. Colar bárbaro é um tipo de tortura aprovado, incentivado e utilizado pela Winnie Mandela, aonde no pescoço de detratores, de opositores ou desafetos, eles colocavam um pneu e ateavam fogo nesse pneu. A pessoa morria não só pela asfixia, mas também pelo calor e a borracha que derretia na pele dela. Pelo menos 3.000 pessoas estão documentadas como tendo sido mortas por esse método de tortura avalizado e utilizado pela Winnie Mandela. A única diferença do Mandela para o Winnie Mandela é que o Mandela não sabia se cortava o nariz do inimigo. Ele gostava de cortar o nariz do inimigo. Já a Winnie Mandela gostava de fazer o necklace, que é esse colar bárbaro, que é um pneu pegando fogo na pessoa. Então, pelo amor de Deus, como que pessoas assim podem ser referência de moral, de virtude e de reconciliação? Se até hoje eles perseguem inimigos. O apartheid na África do Sul só mudou de lado. Muita gente está achando que você está defendendo o lado do Partido Nacionalista da África do Sul. Não, tem um lado nesse meio aí que a maioria das vezes é esquecido. De um lado tem o Partido Nacionalista da África do Sul, que subjugava o povo com apartheid. Do outro lado tinha o grupo do Mandela, que subjugava o povo com suas vontades autoritárias.
A única coisa que aconteceu foi quem mudou de lado. E no meio do caminho tem o povo da África do Sul, brancos, negros, seja qual for a etnia, seja qual for a raça, que sim é subjugado por esses dois tipos de poderes autoritários todo esse tempo. Tentar lavar o Mandela, falar que ele recebeu o Nobel da Paz, falar que ele foi alçado por líderes, que ele foi respeitado por líderes. O Nobel da Paz ele recebeu. Não, mas o Barack Obama também recebeu o Nobel da Paz, e o Barack Obama recebeu o Nobel da Paz no seu primeiro ano de governo, ele nem tinha feito nada. Ele tinha literalmente entrado na presidência, recebeu o Nobel da Paz, e o que ele fez em seguida? Passou os 8 anos de governo dele bombardeando países no Oriente Médio e matou pelo menos 20 mil pessoas. Como que o Nobel da Paz bombardeia e mata 20 mil inocentes? Então, o Nobel da Paz, para mim, não quer dizer muita coisa. Não queria dizer na época do Obama, não quer dizer na época do Mandela também. O próprio Nobel, hoje em dia, tem muito mais um aspecto político do que um aspecto humanitário. Então, essa outra questão muito importante aqui, só para finalizar, a gente provavelmente quer responder. Criou-se lá, nos moldes daqui, uma comissão da verdade. Essa comissão da verdade chegou a julgar a Winnie Mandela pelos seus crimes de necklacing, desse colar bárbaro, de pôr o pneu na cabeça das pessoas e pôr fogo. Ela foi julgada e foi condenada a 6 anos de prisão. Aí você pensa, então realmente estava funcionando, né? Quem cometeu os crimes lá, não importa o lado, está pagando. Só que depois que a mídia saiu de lá, depois que a mídia noticiou o julgamento, esses 6 anos de prisão foi revertido em multa. Ou seja, pelo assassinato de uma garota de 14 anos que ousava discordar dos meios atrozes e comunistas dela, ela recebeu 6 anos que depois foi convertida em multa. Então, mais uma vez, eu faço essa pergunta aqui para quem está nos assistindo. Como que pessoas com esse histórico vil podem ser referência de moral e boas virtudes? Obviamente que o processo de revolução, ele não é feito com flores. O processo de revolução não é feito então, de tem que matar, né? Depois você chegou no poder, você mata quem te perseguiu antigamente. Posso falar? Claro. O processo de revolução não é um processo com flores. Aliás, muito pelo contrário, a Revolução Burguesa rolou cabeças na França, né? Então, esse processo revolucionário ele é extremamente cruel. Agora, ele tem uma perspectiva que é o nascimento, né? A criação de uma nova sociedade. As contradições acerca do povo sul-africano foram resolvidas dentro da lógica daquele modelo que ora se apresentava. O que a gente precisa? Fala a palavra, assassinatos. As pessoas foram assassinadas dentro dos modelos daquela sociedade. Não usa eufemismo, não. Você não é professor de língua portuguesa. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer uma coisa que é fundamental, Frederico, e aí eu te dou uma dica com relação a isso. É olhar para a história com um olhar crítico e, a partir dela, pensar novas formas de organização social, pensar novas formas para fazer com que aquele tipo de sociedade seja superado. Obviamente que a sociedade sul-africana, elas têm as suas inúmeras contradições, mas isso não apaga de forma nenhuma o legado de Nelson Mandela. Isso muito pelo contrário, isso reforça a nossa esperança, a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa busca incessante para aquilo que o Nelson Mandela sempre defendeu, que é uma igualdade entre todos e todas. Isso é melhor. Os fins justificam a violência? Esse é um princípio de Maquiavel, de que os fins justificam os meios. Mas, por exemplo, olha a violência do que foi, por exemplo, o regime nazista na Alemanha, do que foi o regime fascista na Itália. Mas ninguém defende o regime nazista, você está aqui defendendo Mandela. Nenhuma, querido, mas é o que eu estou dizendo para você. É a partir de... Sua analogia foi péssima, daquela experiência de violência. É muito interessante, né? Ele citou Marx aí, tem um ditado muito importante do Marx aí, que eu acho que condiz mais com esse debate, com os argumentos que estão sendo apresentados aí pelo meu interlocutor, que é o primeiro campo de batalha é reescrever a história. É justamente isso que está sendo feito aqui em questão do Mandela, reescrever a história. Mas eu vou inverter. Eu perguntei das manchas para o professor Edergênio. Você admira em algum aspecto Nelson Mandela? Não tem por que eu admirar. Não há nada no passado dele. Ele não tem nenhuma virtude? Não, as próprias virtudes dele, que foram imputadas a ele, na verdade, não passam de jogos de interesse. Por exemplo, assim que ele foi solto e todo mundo falou que ele era conciliador, na verdade, o que ele fez logo em seguida foi dar o prêmio mais honroso do país dele para um ditador assassino, que era Muammar Gaddafi. Ele era extremamente próximo dos Castro. Então, justamente esse fim da vida dele, que é supostamente onde ele se tornou um herói, se tornou uma pessoa extremamente reconciliadora, né? Foi a parte da vida dele que ele cometeu mais absurdos. Eu falei no começo do debate. Desde que Mandela entrou até agora, a expectativa de vida da população da África do Sul caiu 13 anos. 13 anos. Esse cara realmente está fazendo bem à África do Sul, o legado dele está fazendo bem à África do Sul. Então, vou admirar ele aonde? Onde exatamente está o ponto que eu devo admirá-lo? O tempo terminou, né, que o nosso telespectador, internauta, tira suas próprias conclusões, porque você é suficientemente inteligente para isso.